O fator de impacto dos periódicos científicos é uma métrica que avalia a influência e a importância relativa de um periódico numa determinada área do conhecimento. Ele é calculado com base no número de citações que os artigos publicados num periódico recebem em outros artigos acadêmicos durante um período específico. Então presta atenção, porque não basta só publicar, o teu artigo precisa ser citado. Cruz credo, não acaba nunca! Primeiro projeto, depois comitê de ética, depois execução, depois escrever artigo, depois submeter para revista, depois lidar com os desaforos dos pareceristas. E depois de publicado eu ainda tenho que esperar que os outros citem o meu artigo? Exatamente. No vídeo de hoje, eu vou te falar o que tu precisa saber sobre essas métricas. Eu sou a Adri Toigo e tu tá no canal Educação Física com Vinho. Produção, roda a vinheta? O fator de impacto de uma revista científica não é definido por uma única entidade ou indivíduo. Ele é calculado e publicado por empresas especializadas em análise de citações e métricas acadêmicas, sendo o mais conhecido deles o Institute for Scientific Information, o famoso ISI, ou o Journal Citation Reports, ou JCR, que agora são da editora Clarivate Analytics. O índice de impacto mais conhecido é o fator de impacto, ou Impact Factor, mas existem outras métricas. Essas empresas coletam uma enorme quantidade de dados de citações de artigos científicos publicados em periódicos de base de dados acadêmicas, como o Web of Science, o Scopus, o Google Acadêmico, e aí calculam o fator de impacto para um período de mais ou menos uns 2 anos. Isso significa registrar o número de citações recebidas por artigo publicado num periódico durante esse tempo. Então, quanto mais autores citarem o artigo nesse período, mais alto vai ser o fator de impacto. E de que jeito se calcula isso? Barbada! Pega o número total de citações dos artigos publicados na revista durante o período de referência e divide pelo número total de artigos publicados nessa mesma revista nesse mesmo período. O resultado é um número que representa a média de citações por artigo publicado numa dada revista durante o período de referência. Quanto maior o índice de impacto, maior a média de citações, o que geralmente é interpretado como indicativo de maior influência e importância relativa na área. Eu vou te dar um exemplo. Se nos últimos 2 anos o periódico publicou 1.000 artigos e recebeu 100 citações, o fator de impacto é 0,1. A mesma coisa se a revista publicou 400 artigos e recebeu 200 citações, o fator de impacto é 0,5, ou seja, o resultado de 220 dividido por 400. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Lembra das classificações do Qualis da CAPES? Não. Ah, mas eu já gravei um vídeo sobre Qualis que vai ficar indicado no card e na descrição, então depois desse vai lá para entender certinho. O fator de impacto é expresso como um número, por exemplo, 4.567. As revistas do extrato A1 têm fator de impacto igual ou maior que 13.800. As A2 ficam em 3.799 e 2.500. As B1 entre 2.499 e 1.300. E as B2 entre 1.229 e 0,001. Peraí, mas se as B2 acabam em 0,001, como é que ficam os outros extratos? Praticamente irrelevantes do ponto de vista do fator de impacto. Mas não te fia só por isso, porque nem tudo são flores. O fator de impacto tem tanto limitações como críticas. Ao contrário da proposta do Qualis da CAPES, o índice de impacto não necessariamente reflete a qualidade dos artigos individuais ou a importância de um periódico científico para as áreas de pesquisa específicas. Além disso, pode ter manipulação do sistema, como, por exemplo, a autopublicação excessiva de artigos para aumentar o número de citações. E fazem isso? Ah, vai me dizer que tu também acredita em Papai Noel? Como no Qualis da CAPES, o significado do fator de impacto pode variar significativamente entre áreas do conhecimento.
O que é considerado um índice de impacto alto numa área pode ser considerado baixo na outra. Por causa disso, o fator de impacto é frequentemente usado junto com outras métricas, como o H-index e análise de citações individuais, para uma avaliação mais completa da contribuição do pesquisador ou do periódico. Portanto, embora o índice de impacto seja uma métrica bem reconhecida, ele deve ser interpretado com cautela e usado em conjunto com outras métricas e avaliações qualitativas para uma compreensão mais completa do impacto e da qualidade da pesquisa acadêmica. Depois de calcular o fator de impacto de cada periódico, os resultados são geralmente publicados numa lista ou relatório anual. Os periódicos são classificados com base nos índices de impacto, com os mais citados ocupando posições mais altas na lista. Lembra que isso é um processo matemático e estatístico que não leva em consideração a qualidade intrínseca dos artigos publicados num periódico ou a contribuição específica para um campo de pesquisa. Ele se baseia exclusivamente no número de citações recebidas num determinado período de tempo. Mesmo assim, os pesquisadores são constantemente cobrados para publicar em periódicos com alto fator de impacto, e isso é um pé no saco porque tem críticas ao uso excessivo do índice de impacto como única medida de qualidade, já que ele não considera fatores como a relevância da pesquisa, a originalidade, o rigor metodológico ou a influência nas áreas específicas do conhecimento. Só leva em conta mesmo o que eu já te falei no cálculo que eu te mostrei. É a treva, mas os programas de pós-graduação vivem cobrando essas métricas. Aceita que dói menos. Então eu não posso mandar meu artigo para um periódico que não tenha um bom fator de impacto? Não espero molhar o bico. A decisão de submeter um manuscrito para uma revista científica que não tenha um fator de impacto ou que tenha um fator de impacto baixo não deve ser automaticamente considerada como ruim ou prejudicial para o pesquisador. Tu tem que levar em conta várias condicionantes. Se o objetivo é disseminar os resultados da pesquisa, receber feedback da comunidade científica e contribuir para o avanço do conhecimento, então pode ser que escolher uma revista com um fator de impacto mais baixo não seja problema. Revistas com fatores de impacto mais baixo podem ainda ser altamente respeitáveis e especializadas em áreas específicas do conhecimento. Se a revista é relevante para o campo de pesquisa do autor e atende ao público-alvo adequado, não tem problema nenhum mandar o artigo para lá. Revistas com fatores de impacto mais baixos muitas vezes têm processo de revisão mais rápidos do que revistas de alto fator de impacto. Isso pode ser importante se o autor quer que os resultados da pesquisa sejam divulgados rapidamente, até para evitar que outro grupo de pesquisa que está investigando na mesma linha saia na frente, e aí ele meio que perderia o pioneirismo. A publicação numa revista de baixo impacto não significa necessariamente que o artigo não vai ser lido ou não vai ser citado. O conteúdo de alta qualidade pode atrair leitores e citações, mesmo em revistas menos conhecidas, porque o artigo invariavelmente vai cair em alguma ferramenta de busca. Também tem vídeo aqui no canal te ensinando a usar as ferramentas de busca e eu vou deixar aqui no card e na descrição. Publicar numa variedade de revistas, incluindo aquelas com fator de impacto baixo, pode enriquecer o portfólio de publicação de um pesquisador e demonstrar a versatilidade em diferentes aspectos de pesquisa. Quando os pesquisadores e instituições avaliam a qualidade de um artigo, também consideram os outros indicadores como o conteúdo, o método, a relevância para a área e a contribuição para a literatura científica. Então é importante lembrar que a qualidade da pesquisa e do artigo é fundamental. Publicar numa revista de alto impacto não garante automaticamente a qualidade do trabalho e vice-versa. No fim das contas, o foco deveria estar na contribuição significativa para a pesquisa e na escolha da revista mais adequada para a disseminação dos resultados. Também já falei disso nesse vídeo que vai ficar no card e na descrição. Então dá para dizer que o fator de impacto de uma revista não garante que todo o conteúdo que está publicado nela seja bom? Certamente que sim. Que bom que tu entendeu que o fator de impacto de uma revista não garante que o conteúdo de um artigo específico publicado nela seja de alta qualidade ou bom.
Mesmo que não seja regra, tem muito artigo merda publicado em revista de fator de impacto alto. As revistas científicas podem abranger uma ampla variedade de tópicos e campos de pesquisa. Mesmo em revistas com alto fator de impacto, a gente encontra artigos de qualidade variável dependendo do autor, do método e da relevância do tópico. Além disso, o número de citações que um artigo recebe pode variar significativamente. Artigos importantes e inovadores podem receber um grande número de citações, enquanto outros podem receber poucas ou nenhuma citação, mesmo em revistas de alto impacto. E onde é que eu posso consultar o fator de impacto de uma revista ou de um artigo específico? Para o fator de impacto de uma revista, tu pode usar o Web of Science, que é uma das fontes mais confiáveis para consultar fator de impacto das revistas. Ele é uma plataforma de pesquisa acadêmica que oferece acesso a uma ampla base de dados onde tu pode buscar artigos acadêmicos, conferências, livros, patentes e muito mais informações. Ele abrange diferentes áreas acadêmicas e dentro dele tem o Journal Citation Reports, ou o JCR, que tu já deve ter visto no currículo Lattes de alguns pesquisadores que publicam em revistas de impacto. Quando tu acessa o JCR dentro do Web of Science, tu encontra as informações sobre os fatores de impacto das revistas científicas. Todo ano sai uma edição atualizada com os fatores de impacto, só que o acesso a esses dados tem que ser feito por meio de uma instituição acadêmica ou uma biblioteca que tenha uma assinatura, porque ele é pago. Também dá para consultar a base de dados da Scopus e a Google Scholar Metrics, que fornecem métricas de citação, incluindo índices H5 e H5 mediano para as revistas e H5 para os artigos individuais. Embora não seja tão abrangente quanto o Web of Science ou o Scopus, a base da Google pode ser uma opção útil e gratuita. Tem outras bases que informam sobre o fator de impacto de artigos nas áreas específicas. Por exemplo, a PubMed fornece informações sobre o número de vezes que um artigo foi citado na literatura médica, assim como o ResearchGate dá informações sobre o número de visualizações, downloads e citações de um artigo. Te lembra que o fator de impacto de uma revista é uma métrica geralmente anual, enquanto que o impacto de um artigo individual pode ser consultado a qualquer momento, à medida em que as situações são acumuladas ao longo do tempo, dependendo da base. Eu vou deixar todos esses links e mais um outro que é gratuito no primeiro comentário fixado. Na área da saúde, existem revistas científicas com uma ampla gama de fatores de impacto que variam de baixo a alto. Eu vou te dar exemplos de revistas com diferentes fatores de impacto e explicar os critérios de classificação geralmente envolvidos. O New England Journal of Medicine tem fator de impacto muito alto porque publica pesquisas originais de alta qualidade em medicina e áreas relacionadas. Os artigos publicados têm alta frequência de citações em outros trabalhos acadêmicos e são lidos por pesquisadores e profissionais de saúde em todo o mundo. É difícil pra caramba publicar numa revista assim, porque eles mantêm um processo de revisão muito rigoroso para garantir a qualidade dos trabalhos publicados. Só que isso faz com que as descobertas frequentemente tenham um impacto direto na prática clínica e na tomada das decisões médicas. O Journal of Medical Ethics tem um fator de impacto médio, mesmo publicando pesquisas de alta qualidade em ética médica e questões relacionadas. Acontece que os artigos têm uma frequência moderada de citações em outros trabalhos acadêmicos, porque essa revista é especializada num campo bem específico, que é a ética médica, em vez de cobrir uma ampla gama de tópicos médicos. A revisão por pares é tão rigorosa quanto a do New England, só que os artigos acabam meio limitados por contribuir basicamente só com o debate ético. Já o Journal of Medical Case Reports tem fator de impacto baixo. Essa revista publica relatos de casos clínicos e pesquisas mais específicas, o que é bem bacana. Mas o que quebra é que os artigos têm uma frequência relativamente baixa de citação em comparação com revistas de alto impacto, além de ser especializada em relatos de casos clínicos em vez de pesquisa mais ampla. Os relatos de casos clínicos podem contribuir para o conhecimento clínico, mas têm um alcance mais limitado.
Também tem a questão de o processo de revisão por pares ser um pouco menos exigente em comparação com as revistas de alto impacto. Viu que as diferenças nos fatores de impacto são brutais, mesmo sendo 3 revistas boas? Então, o que a gente pode concluir aqui é que a classificação das revistas científicas e dos artigos individualmente não é uma ciência exata e pode variar ao longo do tempo. Além disso, a escolha de onde publicar deve ser baseado no foco e na relevância da pesquisa para o público-alvo, bem como na qualidade do trabalho, e não só no fator de impacto da revista. Tô vendo que eu vou ter que publicar o artigo do meu TCC no Almanac Disney. Não mereço isso. Não mereço mesmo. No próximo vídeo, eu vou te falar sobre as decisões editoriais. Então confere a tua inscrição nesse canal com o sininho ativado para receber a notificação quando eu postar a sequência desse conteúdo. Em todo caso, lá na outra plataforma, que também é @ficumvinho, eu sempre aviso quando saem vídeos novos por aqui. O teu joinha ajuda demais a divulgar esses conhecimentos de forma gratuita e divertida para outras pessoas que estão passando por esse mesmo perrengue. Tu ainda tá aqui comigo? Então, para eu saber que tu ficou até o final, escreve nos comentários. Fator de impacto é para os fortes. E se tu ficar só mais um pouquinho, tu vai dar umas boas risadas dos meus erros de gravação. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Information, o famoso... Puta merda. Agora correto. Eita, vamos lá. Famoso. 799, 2 pontos. Ah tá, agora resolveu fazer barulho no ralo. Ai, vizinha, desliga a tua torneira, por favor. Obrigada. De nada. Ah, mas eu já... Agora eu bati no microfone. Para aumentar o número de citações. Não, tá tudo errado. Volta. Pesquisas mais específicas. Bah, não era para ter feito assim.